Eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta sincera. Quantas vezes você já acordou de madrugada, despertou de supetão e foi dar uma olhadinha só pra ver se o bebê tá respirando, só pra ver se o bebê tá dormindo, só pra ver se o bebê não tá com frio e principalmente, que é o que aflige as mamães, pra saber se esse bebê não tá com fome? Será que esse bebê precisa ser acordado pra mamar? A partir de quando é seguro deixar esse bebê dormir uma noite inteira, por exemplo? Sobre isso que a gente vai conversar hoje, esse nosso bate-papo hoje vai dar o que falar, porque esse tema da amamentação noturna é o que mais aflige as mães nos primeiros meses. Eu diria que até mais ou menos 1 ano ainda aflige as mães, porque o sono é algo que é inato nosso, né? E aí a mãe que não tem filho nenhum, principalmente as mães de primeira viagem, vem de uma rotina de sono tranquila, de dormir, né? Aquelas horinhas ali ao longo do dia, 8 horas por noite. E de repente o bebê nasce e de repente vem aquele caos que se instala já no hospital, né? Já ali no primeiro dia, que é quando todo mundo começa a falar: ele tem que mamar de 3 em 3 horas, tem que mamar a cada 3 horas. Se não acordar, você acorda e põe pra mamar, porque ele tem que mamar de 3 em 3 horas. Por que ele tem que mamar de 3 em 3 horas? O que eu te digo hoje aqui é que isso não tá escrito numa lei, tá? Não é uma regra absoluta para todos os bebês. Nem todos os bebês precisam ser acordados de 3 em 3 horas para mamar. O bebê pequeno, recém-nascido, principalmente aqueles que nasceram prematurinhos ou aqueles que nasceram com baixo peso, que são chamados PIG, pequenos para a idade gestacional, ou aquele bebê que nasceu muito grandão, que é o GIG, que também tem mais risco de fazer hipoglicemias, em alguns casos particulares também. Esse bebê, ele merece um olhar com mais atenção. Isso geralmente vai acontecer na primeira consulta com o seu pediatra, que vai ocorrer na primeira semana de vida, entre 7 e 10 dias, geralmente. Nessa primeira consulta, o que vai ocorrer? O pediatra, ele deve avaliar a mamada, ver se esse bebê está fazendo sucção efetiva, se ele se sacia de leite de forma adequada, e como é que tá a pega, posição, né, técnica da mãe, extração de leite, produção materna. Nessa primeira consulta, isso tudo vai ser avaliado e também vai ser avaliado a perda de peso inicial desse bebê. Porque, sim, todos os bebês vão perder peso nos primeiros 7 dias de vida. Isso é normal, isso é fisiológico. Lembrem, fisiológico é igual a normal, tá? Por que isso acontece? Quando o bebê nasce, ele nasce inchadinho, assim como a mãe nasce inchadinha também, e todas as alças intestinais do bebê estão preenchidas por um produto chamado mecônio, né, que é uma espécie de evacuação ali, que é o mecônio. E nessa primeira semana, 7 dias, ele seca, ele desincha, e ele elimina todo esse mecônio que está ali no intestino, cobrindo todas as alças intestinais. Isso equivale a 10% do peso. Então, não é uma perda de peso real. Na verdade, é o desinchaço desse bebê que vai acontecer nos primeiros 7 dias. Quando é uma perda de peso real? Se o pediatra pesou e extrapolou os 10%. Aí sim, se extrapolou os 10%, esse bebê não ganhou peso suficiente, satisfatório da primeira semana. Esse bebê vai precisar de uma intervenção maior, ele vai precisar desse intensivão de amamentação, não vai poder dormir mais do que 3 horas. Se ele começar a extrapolar, você vai precisar chamar para mamar. Mas é esse bebê em particular e os bebês que eu listei aqui no começo que tem esse risco maior, que o seu pediatra deverá informar. Tirando esses casos, se o seu bebê não perdeu tanto peso na primeira semana, ficou dentro dos 10%, ele mama bem. Então, não é necessariamente o tempo, tá? Mas um bebê recém-nascido, ele mama em média de 30 minutos, no máximo 40. E tem bebê recém-nascido que mama super rápido também, 20 minutinhos, 15 minutinhos e mama bem. Realmente extrai leite, faz uma mamada eficaz. Esses bebês, não tem regra, eles podem dormir mais tempo. Esses bebês podem dormir 4, 5, até 6 horas, às vezes, esse bebê pode dormir sem problema nenhum. E graças a Deus, é uma bênção. Você também vai poder descansar. Mulher com corpo descansado, mente tranquila e descansada, tem mais leite para o bebê também. O estresse materno, o cansaço materno, a falta de sono materno
inibe produção de leite. Então, de fato, você vai ver uma queda na produção quando você não consegue descansar. E se o seu bebê está dentro desse grupo de bebês que estão ganhando peso legal, que se sacia e que mama bem, ele pode regular a sua saciedade. Então, ele está liberado para regular. Quando ele, de fato, está com fome, ele vai acordar. Depois de uma certa idade, eu diria ali por volta dos 7 meses, 6, 7, 8, que é quando a gente já começa a ter a introdução alimentar, esse bebezinho, ele dificilmente ele vai, de fato, acordar pela madrugada com fome, tá? Isso é muito raro depois da introdução alimentar. Se ele tá passando bem pela introdução, né? Tá comendo bem, tá comendo tranquilo. Esse bebê que acorda depois dessa idade, ele já não está acordando com fome, ele está acordando por uma associação, porque ele aprendeu a dormir só com o peito, mamando. Ele aprendeu a dormir assim, ele não tem outras técnicas, outra forma de adormecer. E nessa idade, o sono do bebê é muito instável. Ele passa por fases de sono leve com muita frequência ao longo da madrugada, diferente do adulto. O adulto tem um sono mais longo, um ciclo mais longo, e o bebê tem ciclos mais curtos. E a cada ciclo de sono, ele entra numa fase de sono leve e muitas vezes ele desperta. E ele não sabe como voltar a adormecer sozinho se não for mamando, porque ele aprendeu assim. Então esse bebê, ele vai demandar que você desperte e dê um peito para ele, mas não é fome. Isso foi algo que foi construído ao longo desses primeiros meses aí. Agora, se o seu bebê já dorme uma noite inteira nessa idade, dê glória a Deus, não precisa acordar não, ele não precisa chamar um bebê, porque esse bebê, ele está se autorregulando, ele mesmo controla o momento que ele está precisando realmente de caloria, de alimentação, que é o peito, que é a mamada. Dito isso, a pergunta que vem é: quando é o melhor momento para fazer o desmame noturno? Tá. Desmame noturno, é importante que você entenda que não é um desmame do bebê. O ideal é que esse bebê mame até os 2 anos, tá? É a amamentação ideal. Passando dos 2 anos, é viável amamentar ainda, até que essa mãe esteja preparada, porque o desmame também impacta muito o emocional da mãe. E o bebê também precisa estar preparado emocionalmente para que não ocorra nada traumático, nada dificultoso, nenhum trauma nesse sentido. Mas, a partir de 1 aninho de idade, ou um pouco antes, 10 meses, 11, 1 aninho, já é viável evoluir com um desmame durante a noite, ou seja, desmame noturno. Esse bebê não precisa ser amamentado mais de noite, mas ele vai mamar muito bem, continuar mamando ao longo do dia inteiro. Esse bebê já pode dormir 6 a 8 horas ao longo de uma noite inteira, sem despertar e sem precisar acordar para mamar, deixando essa mãe um pouco mais tranquila, né, um pouco mais curtindo ali aquela fase, com menos exaustão, com menos cansaço. Por quê? Amamentar é muito lindo, mas é exaustivo. Então, nessa fase também, que geralmente eu indico para os meus pacientes começar a reduzir ou limitar a livre demanda, tá? Que ela é importantíssima nos primeiros 6 meses. O bebê precisa ter livre demanda de amamentação, mas depois dessa idade, 1 aninho, os horários de mamadas podem começar a ser pré-definidos, tá? E aí a gente começa a fazer limitação de livre demanda, porque a mãe não precisa estar exausta. Uma mãe calma, tranquila, que amamenta, ela consegue levar essa amamentação até muito mais longe. 2 anos, 2 anos e meio às vezes, trazendo segurança, trazendo saúde, trazendo imunidade para essa criança, principalmente depois dessa idade, quando começam a vir muitas viroses, muitos adoecimentos. Portanto, tudo precisa ter equilíbrio. Sobre o tema amamentação, eu deixei aqui embaixo uma lista lá na Amazon, que eu indico alguns produtinhos que tem relação com a amamentação, que geralmente eu indico para os meus pacientes, para aqueles que eu mesma utilizei alguns desses produtos. E é muito válido, tá? Se te interessa, dá uma olhada lá, vê tudo que eu indico. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu também gosto muito de ler os comentários de vocês, porque me traz muitas ideias. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para me acompanhar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.